Bom, pessoal, então as crianças podem descer e a gente continua a nossa aula na teologia bíblica, agora o último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Então, os irmãos que já quiserem abrir em Deuteronômio e deixá-lo aberto, o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o último do Pentateuco. Então, gente, nós chegamos aqui na nossa teologia bíblica, no estudo da teologia bíblica, num momento muito importante que é o encerramento de um ciclo, que é justamente o último livro do Pentateuco, esse grupo de 5 livros que inauguram o texto bíblico, mas principalmente inauguram a história da redenção, a história da aliança. Obrigado. Então, um breve resumo até aqui do que a gente viu em cada um dos livros, de forma genérica, de forma geral. Gênesis é o livro dos começos, o livro das Gênesis, é o livro do início. Então, em Gênesis, a gente vai ver 2 criações sendo descritas: a criação de tudo que existe e a criação do povo de Deus. Embora ele vai tomar formas de povo e nação propriamente dita em Êxodo, a gente percebe que o livro de Gênesis é dividido nessas 2 Gênesis, na Gênese, na criação de todas as coisas, e na criação, na formação do povo de Deus, o próprio Deus conduzindo a história, conduzindo homens, os quais ele vai separando para si, para formar o seu povo e garantir a salvação da humanidade após a queda do homem, né, após a maldição pelo pecado. Êxodo vai nos descrever a salvação desse povo que é incapaz de salvar a si mesmo. Então, esse povo agora, isolado, em cativeiro, no Egito, ele é salvo por Deus para que Deus permanecesse fiel às suas promessas, àquilo que ele já tinha estabelecido. Levítico nos traz a descrição da santidade de Deus, porque a identidade desse povo separado por Deus seria a própria identidade do Senhor. Então, Levítico é a forma legal, é a formalização de como o povo, então, deveria transmitir a sua própria identidade santa, a sua própria identidade separada por Deus. Números, nós vemos os relatos das consequências da incredulidade do povo. O povo, mesmo com todas as promessas, mesmo recebendo tudo o que recebeu do Senhor de instrução, ainda assim ele age com incredulidade na saída do Egito até a beira da terra prometida, que é onde nós nos encontramos hoje de novo. Mas o povo, então, não crê no poder de Deus, não crê na capacidade do Senhor para conquistar aquela terra. E aí, então, ele sofre as consequências da sua incredulidade e passa, então, o período de peregrinação dos 40 anos. Números vai nos descrever isso. E a gente chega em Deuteronômio, 5º livro, o último do Pentateuco. E, a princípio, gente, Deuteronômio parece ser um resumão. Muitas pessoas acabam vendo Deuteronômio dessa forma. Deuteronômio, em grego, significa outra lei, ou outra norma, deuteronomo. Então, outra não no sentido de diferente, mas no sentido de mais uma, digamos assim. E as pessoas muitas vezes consideram Deuteronômio dessa forma, porque ele tem muita repetição de fato, repete muito da lei de Levítico, repete os 10 mandamentos em Êxodo, repete algumas situações históricas de Números. Então é como se fosse assim, é um resumão para o povo no deserto se lembrar quem Deus é antes de entrar na terra prometida. Mas Deuteronômio é muito mais do que isso, gente. Deuteronômio é, digamos assim, a renovação da aliança. Não é simplesmente uma lembrança, não é simplesmente uma repetição, não é simplesmente um registro, mas é uma formalização de que tudo aquilo que Deus fez na história da aliança continua em vigor,
40 anos depois de peregrinação, continua em vigor e continuará em vigor na terra prometida, ainda que o grande representante pactual Moisés, que a gente tem acompanhado desde o Êxodo, não entre com o povo. Então, Deuteronômio é um momento histórico para o povo, e ele tem um resumo de todo o Pentateuco, de toda a lei, e eu diria até de toda a teologia bíblica do Antigo Testamento. Tudo aquilo que será construído em relação à lei de Deus, ao próprio relacionamento do povo com Deus, maldições e bênçãos, tudo reside no Pentateuco, e Deuteronômio é o melhor exemplo disso, justamente por ser essa renovação da aliança. Né? A gente não tem muito isso aqui no contexto evangélico, mas se você perguntasse para um judeu que só tem o Antigo Testamento, qual seria o livro mais importante da Bíblia para ele, provavelmente Deuteronômio seria um dos mais falados. Alguns teólogos chegam a fazer a seguinte comparação, que Deuteronômio é o equivalente em teologia a Romanos para o Novo Testamento, de tanta profundidade, de tanta importância que a gente tem nesse texto, nesse livro. E a gente vai ver aqui hoje um panorama, né? Então é aquele voo mais rápido por cima, a gente não vai adentrar nas minúcias de Deuteronômio, mas, de novo, vocês, ao longo da aula, podem levantar a mão, perguntar, me interromper, isso aqui é uma aula, é para a gente interagir mesmo, tá bom, gente? Então, quando a gente olha para a estrutura do livro de Deuteronômio, a gente vê que ela é dividida em duas partes grandes. A gente tem os discursos de Moisés e a gente tem a conclusão, o fechamento, que vai narrar a morte de Moisés, a transmissão da liderança para Josué e a posse de Josué, digamos assim, o oficial. Aí então começa o livro de Josué. Então a gente tem esses dois grandes grupos, tá? No primeiro grupo, que são os discursos de Moisés, a gente pode dividi-los em 3 ou 4 discursos, tá? Se você tem a Almeida aí, que é a versão da Genebra, aquela versão mais comum que é a que a gente usa aqui na igreja, tem um título grande aí na sua Bíblia, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma referência. Se você colocar aí em Deuteronômio 4, por exemplo. É 4? Não. Desculpa, 4:44. Tem um título grandão aí, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Às vezes, esses títulos pequenininhos nos atrapalham. O grandão, então, aí que atrapalha mesmo. Brincadeira. Então, assim, esses títulos não são nada bíblicos, eles não são canônicos, eles é de quem organizou recentemente, tá? Então, a maioria das Bíblias vai dividir em 4 discursos de Moisés, tá? Aqui para a gente, eu vou dividir em 3, tá? Eu não entendo que tem 4 discursos aqui, mas sinceramente, gente, isso não faz tanta diferença se a gente compreender o centro do livro de Deuteronômio, tá? De novo, a maneira como Deuteronômio foi organizado, os registros foram todos feitos nos últimos dias da vida de Moisés. Então, realmente, nessa compilação, Moisés não falou, esse é o meu primeiro discurso, esse é o segundo discurso. Se você perguntasse para Moisés, provavelmente ele diria, é um discurso só. Tá? Então, a gente divide também por questões didáticas, mas eu vou dar o meu motivo do porquê eu divido em 3 discursos e não 4 discursos, tá? Mas aqui, gente, é importante a gente dizer qual é o contexto disso. Qual é o contexto de Deuteronômio? Então, o povo finalmente chega às margens do Jordão e agora está no momento de assumir a terra prometida. Já passou aquele trauma de levar os espias, de ver que a terra, os moradores da terra eram muito grandes, eram gigantes, aquelas coisas todas, aquele medo todo, eles já superaram aquilo. Eles já viram que confiar no Senhor, confiar na promessa, confiar nos termos da aliança é o melhor para eles. Então, superado, eles vão entrar na terra prometida, principalmente porque você tem agora um líder, Josué, um líder militar muito forte, a gente vai ver isso na próxima aula, especificamente sobre Josué, sobre a pessoa de Josué,
mas ele já se provou nesses anos de deserto que ele é um excelente líder militar, então isso também traz uma segurança para o povo. Beleza, mas Moisés foi proibido de entrar na terra prometida, pela incredulidade dele. Né? A gente viu isso no livro de Números. Então, agora é a despedida, gente. É a despedida do grande líder de Moisés, grande líder Moisés, do grande representante da aliança, aquele que foi chamado por Deus, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que acompanhou o povo em toda a sua jornada, inclusive durante os 40 anos, mas Moisés vai ficar para trás e o povo vai seguir sem ele. Então aqui a gente tem o registro de tudo aquilo que Moisés vai assegurar ao povo, obviamente em nome de Deus, inspirado pelo Senhor, para que o povo saiba quem é esse povo, quem ele é. O povo da aliança, e os termos dessa aliança, e como povo da aliança, ele deve viver na terra prometida. Ok? Então a gente tem os discursos. Quando a gente então fala sobre os 3 discursos de Moisés, a gente começa então Deuteronômio 1, versículo 1. Vamos começar do começo. Então, são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão no deserto, na Arabá, de fronte do mar de Surf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Então aqui a gente já tem um local onde Moisés conseguia ver a terra prometida, ele conseguia ver a entrada da terra prometida, aquilo que o povo ia tomar para si. E é dali que ele fala. Ele vê o cumprimento da promessa, mas ele não vai viver esse cumprimento. Isso é muito importante. O privilégio de viver o cumprimento da promessa, de assumir a terra prometida, é do próprio povo. Tá bom? E aqui, para a gente entender o livro de Deuteronômio e essa divisão dos discursos e do porquê Deuteronômio é uma renovação da aliança e não simplesmente uma repetição histórica ou de fato legal, né, uma cópia, mas ele inaugura um novo momento da aliança, mas ainda é a mesma aliança. Isso é muito importante. Isso está claro para os irmãos? É a mesma aliança. Tá? É a mesma aliança, ela não muda. É a aliança da graça. Então, é aquela aliança em que o povo de Deus vai ser salvo pela ação de Deus e não pelos próprios méritos. Isso vem desde lá de Adão, mas em cada momento histórico, essa aliança vai ser demonstrada ao povo de Deus de uma forma diferente. Aqui a gente está passando por uma transição. No caso, uma transição ainda de liderança, mas ainda está sob a lei que a gente chama a lei de Moisés. O livro de Deuteronômio, ele segue uma estrutura de documento comum da época. Existia um documento de suzerania e vassalagem. O que é isso? Quando uma pessoa se colocava como escravo ou como servo do outro, às vezes por tempo indeterminado, ela assinava um documento, junto com aquele que seria o seu senhor, ok? E esse documento, ele seguia um modelo nessa época. Na época de Moisés, a gente está falando aí algo em torno de 2, 3 mil anos antes de Cristo, tá? Então a gente tinha ali moderna, mas para o judeu antigo, Deuteronômio era um único documento, tá? Depois disso, no capítulo 27, no capítulo 31, nós vemos uma outra característica de um tratado como esse, que é o registro disso. Então, registrava-se como se registra em cartório, sabe? Olha, eu, fulano de tal, estou registrando no cartório tal, aí vai lá o escrivão assina, eu não sei o que lá, aquela coisa toda burocrática que eu não entendo muito, mas você tem um registro disso. Naquela época, aquilo era registrado normalmente nos templos, na frente de testemunhas, na frente de outras lideranças em que garantisse a veracidade daquele contrato. E quando a gente olha Deuteronômio 27, por exemplo, a gente vai ver Moisés se reunindo, abre em Deuteronômio 27, por favor. Moisés se reunindo com os líderes, com os anciãos do povo, justamente para que, repassando esses termos, esse
contrato, agora como testemunha os próprios anciãos. Versículo 1. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno, no dia em que passares do Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus. Levantar-te-ás pedras grandes e as cairás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como prometeu o Senhor Deus dos teus pais. Então, qual é a ordem de Moisés aqui? É que o povo, passando do Jordão, registrasse novamente essas palavras. Levantasse um altar de pedras, registrasse nas pedras, colocasse de novo, registrasse, digamos assim, em cartório, que aquele contrato de aliança com o Senhor permanecia vigente, permanecia em pleno vigor. Tá? Então, a gente tem isso também no livro de Deuteronômio, nos versículos 30 e 30, o capítulo 30 e 31, a lista de testemunhas, como eu falei, e um pouquinho antes, eu só mudei a ordem aqui, porque essa era a ordem do documento. Você tinha as bênçãos e as maldições decorrentes desse acordo, no capítulo 27 a 29. Tá? Então, como um documento de suzerania e vassalagem, como um documento que relaciona o servo e o senhor, Deuteronômio segue exatamente essa estrutura. Então, isso era muito reconhecido, isso era facilmente reconhecido por alguém da época. Agora, ele não é somente um tratado comum. Deuteronômio tem uma característica muito importante que eu chamo de uma explicação exortativa. O que significa isso? Então, na oficialização desse documento, da renovação da aliança, para garantir ao povo que tudo que Deus prometeu e estabeleceu na lei desde o Êxodo continuava em vigor, Moisés o fez como uma explicação exortativa. O que significa isso? Não era simplesmente um documento. Moisés não estava ali só registrando, por isso que eu falei no início, gente. Deuteronômio não é só uma cópia da lei, não é só uma segunda via. Tinha um objetivo maior na história da redenção. Não havia necessidade de copiar tudo só para o povo lembrar e deixar guardado para a gente, certo? Então, qual era o objetivo de Moisés? Era para explicar para aquele povo, para aquela geração nova, da onde vêm tais leis, do porquê eles fazem tais leis e exortá-los, ou seja, levá-los à obediência. Então, o Deuteronômio tinha esse objetivo legal, esse objetivo formal de, primeiro, renovar os termos da aliança, garantir que a aliança continuava em pleno vigor, mas também levar o coração do povo a se afeiçoar a Deus, a se afeiçoar em obediência a essa lei que continuava. Ok? E aqui, gente, para vocês entenderem a importância disso que eu estou falando, e aqui já no primeiro discurso de Moisés, abram em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2. Agora a gente já entra no primeiro discurso de Moisés, o primeiro dos 3 que eu dividi, e a gente vai seguir aqui até o final, vendo discurso por discurso nas suas características. Então, como eu falei, isso é uma explicação exortativa. Deuteronômio 4, versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vosso Pai, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, porque guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, de novo, Moisés está falando, olha, não mudou nada. A palavra do Senhor, os termos da aliança permanecem os mesmos. E eu estou falando isso tudo para vocês, para que vocês os obedeçam. Agora em que vocês vão entrar na terra prometida. Então, veja, tem um acréscimo aqui no início, de tudo aquilo que Moisés já vem falando no Pentateuco. Ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá.
E a pergunta que eu faço é o seguinte: tinha alguma chance do povo não possuir a terra nessa altura do campeonato? Eles estavam para entrar, gente. Então, o que ele está falando aqui? Obedeçam para vocês entrarem. Já não tinha mais tempo de obedecer, já obedeceram o que eles... né? Então, aqui não é simplesmente uma causa e efeito. Obedeçam para que vocês entrem. Não ia ficar Josué ali na beira do Jordão falando, você obedeceu? Pode entrar. Você obedeceu? Pode entrar. Não. O que Moisés está falando aqui é o seguinte, olha só, para vocês desfrutarem dessa bênção, a terra é de vocês e vocês vão entrar. Mas essa terra, e depois a gente vai ver isso, principalmente nos textos históricos e nos profetas, essa terra poderia se tornar em maldição para eles. Porque é uma terra com outros povos, com outros deuses. Caso eles não permanecessem em obediência ao Senhor, eles não iriam desfrutar das bênçãos que a terra prometida lhes daria. E de fato é o que acontece. Num dos últimos discursos de Moisés, a gente vai ver, ele antecipa isso, que o povo vai se corromper na terra prometida, porque desobedeceu. Então aqui Moisés ele está antecipando isso, mas num caráter de exortação, de instrução. Olha, vocês vão entrar na terra prometida, mas para vocês desfrutarem essa bênção como bênção, vocês precisam obedecer. Vocês precisam se manter firmes no pacto. Entenderam? Não é só uma causa e efeito. E então, a gente vê que nesse primeiro discurso de Moisés, ele já traz essa questão da relação do povo com a bênção que já é garantida. Mas eu lembro que eu falei para vocês que Deuteronômio tem um papel muito central na teologia bíblica do Antigo, porque pela primeira vez na Bíblia, o relacionamento de Deus com o seu povo é referido como um relacionamento de amor. Gente, a gente está no 5º livro da Bíblia, vocês não devem ter percebido isso, e eu tive que conferir. O amor de Deus pelo seu povo só vai ser mencionado em Deuteronômio. Olha que interessante. Então, até aqui, como que Deus se mostra para o povo? Como é que Deus se mostra para a humanidade? Como um Deus bondoso, como um Deus misericordioso, como um Deus tardio em irar-se, como um Deus que ouve o clamor do seu povo, como um Deus forte, como a fortaleza, mas ele ainda não tinha se revelado como um Deus de amor. E olha como é que isso é importante, gente, na renovação da aliança. Então é como se Deus falasse assim, olha, eu não estou renovando os meus laços com vocês, simplesmente porque eu sou obrigado. Sabe, entrei nessa furada agora com esse povo, dei minha palavra, e agora eu tenho que ir até o final com essa gente. Não, não é isso. Ele está acrescentando. E isso que é o bonito da teologia bíblica, gente. É algo que eu sou chato e vou repetir. É aquela questão da revelação progressiva. Lembra que eu faço toda hora? Que a cada passinho que a gente dá na Bíblia, cada livro que a gente avança, Deus revela um pouquinho mais dele, para a gente chegar no pleno conhecimento de quem Deus é. Então aqui, esse é um passo enorme, enorme para a teologia bíblica, porque todo esse relacionamento de Deus não é de uma divindade distante, de uma divindade que não se relaciona com o seu povo diretamente. E olha que a gente já deu passos muito grandes nisso. Quando a gente falou, por exemplo, do tabernáculo, lá em Êxodo, em que Deus habitaria no meio do seu povo, e eu destaquei que isso era algo incomum para a época, porque os deuses não habitavam no meio do povo, eles não andavam no meio do povo. Mas agora esse Deus não só habita no meio do povo, mas ele ama esse povo. E ele ama como filhos. É até o que a gente tem visto na pregação em Romanos. E é por isso também que muitos fazem essa associação com Romanos, porque Deuteronômio traz uma teologia muito densa sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, e ele inaugura, ele mostra pela primeira vez que Deus faz o que ele faz por nós, por amor a nós. Um amor incondicional, um amor que não vem dos nossos méritos. E aí então a gente vê Deuteronômio 4:37. Deuteronômio 4:37, a primeira referência do amor de Deus pelo seu povo. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força.
Então, olha que interessante, a primeira vez na Bíblia que a gente tem o registro do amor de Deus pelo seu Pai, não é com quem está ouvindo. Moisés não falou assim, olha, Deus amou vocês, ou Deus nos ama. Ele falou assim, e amou os seus pais. Ou seja, tudo que tem acontecido na história é por amor. Deus só decidiu falar agora. Mas Ele já tem amado a gente antes mesmo da gente saber. E é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente chega na igreja, a gente se converte, e aí a gente começa a perceber, a desfrutar do amor de Deus, mas Ele já ama a gente há muito tempo. E já vem conduzindo a nossa história há muito tempo. É que naquele momento Ele revelou que Ele nos ama. Ele abriu os nossos olhos para o amor dEle. E é o que Ele está fazendo para o povo agora. Olha, vocês realmente são um povo especial. Vocês realmente são uma propriedade exclusiva de Deus. Vocês são um tesouro para o Senhor. Porque Ele os ama. Ele amou os seus pais e tirou da terra do Egito. E olha, todos os elementos que eu falei, que são exclusivos de Deus, como Deus. Ele mesmo presente, ou seja, Ele próprio fez isso. Vocês não convocaram Ele com sacrifícios e tudo para então Deus os libertar. Ele fez isso, de bom grado, partiu dele. E com a sua grande força, foi exclusivamente do poder de Deus. Não foi pela força de Israel, não foi pela inteligência dele. Então aqui a gente vê a força, aqui a gente vê a autonomia, a soberania de Deus no salvar o seu povo, no resgatar o seu povo e o seu amor. Então a motivação de Deus em escolher um povo para si e separá-lo do pecado é único e exclusivamente o seu amor. Agora eu queria que vocês fossem em Deuteronômio 7, ainda sobre essa questão do amor, só para a gente dar uma ênfase nisso, o segundo momento em que a gente vê essa relação Deus amando o seu povo. Então aqui, Deuteronômio 7, versículos 7, 8 e 9. 7, 7, 8 e 9. Não vos teve o Senhor afeição, e aqui afeição é amor, tá, gente? É a mesma palavra. Não vos teve o Senhor amor, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éres o menor dos povos. E aqui, versículo 8, o motivo. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, poder de Faraó, do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Normalmente a gente só dá ênfase no versículo 9, né? A gente dá ênfase naquilo que não é a ênfase. Porque a ênfase aqui é o versículo 7 e 8. Que o Senhor nos amou, no caso o povo, e isso também se aplica a nós, né? Nós fomos amados quando ainda éramos inimigos de Deus, pecadores. Ele nos amou sem motivo nenhum, não tinha nada em nós que movesse o amor de Deus por nós. É isso que o versículo 7 diz. E no versículo 8, então, ele fala, ele nos amou o povo para que o povo guardasse o seu juramento. Para ele guardar o juramento e depois para que o povo cumprisse. Tem um objetivo no amor de Deus, tem uma finalidade. Percebem? Se a gente pega só o versículo 9, parece que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e cumprem. Então, se eu amar e cumprir, eu vou ter acesso à misericórdia de Deus e à bênção, certo? Mas não é isso que o texto está falando, ele está falando o contrário. Deus nos amou, Deus amou aquele povo sem motivo nenhum, e porque Ele os amou e os separou como povo, Ele o capacitou para cumprir os mandamentos. E agora, por ser povo dele, amado, e aí sim habilitado a cumprir esses mandamentos, ele age com misericórdia até 1000 gerações, mesmo sendo incrédulo. Entendem? Porque senão não faz sentido. Eu estou fazendo isso tudo porque a linguagem de Deuteronômio, às vezes, pode nos levar a um lugar equivocado. Eu vou dar ênfase nisso no segundo discurso. No terceiro. Que às vezes a linguagem de Deuteronômio parece muito de causa e consequência. Façam isso para vocês terem isso de Deus. Obedeçam para vocês serem abençoados. E não é exatamente isso. É isso, mas não é isso. Então eu estou mostrando para vocês que não é 100% dependente
dependente da gente, não é ponto de partida, não é nós. O ponto de partida é sempre o amor de Deus. Porque se a gente fosse aplicar causa e consequência, Deus estaria injusto, porque o povo foi incrédulo, então ele já tinha rompido a aliança ali de novo. Ah, mas ele peregrinou por 40 anos, mas ele perdeu, ele descumpriu os termos da aliança. Então os 40 anos não pagam a dívida do povo, digamos assim, de incredulidade. Percebe? Tanto é que Moisés não entrou na terra prometida porque o povo não foi fiel. E ele não entrou. Então, gente, a gente percebe que Deus continua agindo com misericórdia mesmo quando esse povo não é fiel. Por quê? Porque esse relacionamento parte sempre do amor de Deus para o povo e não da fidelidade do povo por Deus. Beleza? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Alguma dúvida? Não? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Então, nesse primeiro discurso, nesses primeiros capítulos, vai até o capítulo 4, a gente percebe principalmente isso. Esse caráter do amor de Deus nesse relacionamento da aliança sendo revelado, sendo demonstrado. E aí o capítulo 4, então, Moisés faz mais uma exortação, mais um discurso para que o povo obedeça. Tá bom? Quando a gente chega no discurso, no segundo discurso, e aí sim é aqui que eu discordo da Bíblia, no texto grande, tá? Não discordo da Bíblia, eu discordo do título da Bíblia aí. Que aí ele vai dividir, vai colocar o discurso, o terceiro discurso, no início do versículo do capítulo 27. Os irmãos podem conferir aí se eu não anotei errado aqui. Que o segundo discurso iria então do 4:44 até o 27, não é isso? E aí então abriria um terceiro discurso. Só que quando a gente olha todo esse discurso do 4 ao 27, do 26 na realidade, entra naquela característica que eu falei dos contratos antigos, dos termos legais da aliança. Então aqui, aí sim, dessa grande parte de Deuteronômio, que muitas pessoas acham que ela é só uma repetição de Êxodo, Número e Levíticos. Números e Levítico, esse foi para o outro lado. Números e Levítico. Porque a gente tem realmente a repetição de termos da aliança, algumas coisas do pacto que foi estabelecido, das leis que foram registradas nos 3 livros anteriores. Mas isso, de novo, é Moisés relembrando o povo de que aqueles termos permanecem, ok? Então, isso vai até o versículo 27. Mas se a gente olhar no capítulo 28 de Deuteronômio, a gente vê que o capítulo 28 de Deuteronômio, não, desculpa, 28 não, gente, o 27, que é que na Bíblia coloca aqui, o terceiro discurso de Moisés. A gente tem aquilo que eu falei, da questão das testemunhas, dos anciãos e do registro, então por isso que muitas pessoas cortam esse discurso na metade aí, mas logo depois, a gente continua no versículo 15, uma lista de maldições. Então, por exemplo, versículo 15, maldito o homem que fizer uma imagem de escultura. Versículo 16, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Toda essa lista de maldições são repetições da lei que está em Êxodo e Levítico. Então, a gente vê que esse caráter de termos da aliança continua no capítulo 27 e 28. Então, não tem essa quebra. Então, a gente pode pegar esse grande discurso, o terceiro discurso, indo até o 28, porque senão a gente partiria no meio essa lista dos termos da aliança, que, na verdade, é uma repetição de alguns, não todos, mas de alguns de Êxodo e Levítico. Tá bom? Então, é só por isso que eu faço essa divisão. Então, no segundo discurso, a gente tem a renovação dos termos legais da aliança. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos? De novo, aqui é um panorama, eu não vou ficar falando uma por uma. Então, no primeiro discurso, o ponto foi o amor de Deus sendo revelado pela primeira vez. E no segundo, que a disciplina do Senhor, nos atos de desobediência à lei, também são prova
do amor de Deus e da fidelidade dele. Por quê? Toda vez que o povo e nós se rebelasse contra Deus, Deus teria todo o direito de anular aquela aliança, certo? Mas o que Deus faz? Ele corrige, ele disciplina e relembra o povo que eles ainda estão sob aliança. Então vamos comigo em Deuteronômio 8, versículos de 1 a 5. Deuteronômio 8, versículos de 1 a 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Vamos uma pausa até aqui. Então, o que Deus está falando? Ele, de novo, está falando para o povo, olha, obedeçam, vocês vão entrar na terra prometida. Para vocês desfrutarem dessas bênçãos, vocês precisam permanecer fiéis à aliança. Lembrem-se o que aconteceu. Lembrem-se tudo que vocês sofreram durante 40 anos por causa da desobediência de vocês. E aí ele coloca o motivo. Por que eu fiz isso? Para humilhar vocês. Para provar vocês. Percebe? Há um objetivo de Deus na correção, na disciplina. Qual é o objetivo? É excluir o povo? É castigar o povo? Não. É trazer o povo para a obediência. E aqui a gente tem a última parte, que de novo, às vezes, se a gente lê de uma vez, pode interpretar de forma errada, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus precisa provar a gente para saber o que está no nosso coração? Sim ou não? Então, como é que a gente explica esse versículo? E aí? Vamos continuar ali então, eu fiz de propósito, eu parei no versículo 2. Se a gente ler o 3, facilita. Então tá, para saber o que estava no teu coração, obrigado, Rafa. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Aí ele continua, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que você não conhecia, nem seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, olha só, gente, o que esse versículo 3, que é o que Jesus usa na tentação, tá? Ele vai nos mostrar, vai nos explicar sobre aquele finalzinho do 2. Não é que Deus não sabia se o povo ia obedecê-lo ou não. É óbvio que é óbvio que Deus sabia que o povo não ia nem conseguir. Por conta própria ele não ia nem conseguir, mas ele tinha que mostrar isso para o povo. Então, a explicação está aqui no versículo 3, na metade, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, ou seja, é para você entender que você precisa do Senhor. Então, Deus te humilhou na sua desobediência, na sua incredulidade, povo, porque você precisava perceber que você precisa muito mais de Deus do que você imagina. Essa é a correção amorosa do nosso Deus. E Ele faz isso conosco também. Então, Ele não nos prova, gente, para ver se a gente vai ser obediente ou não. Mas é para transformar o nosso coração num coração obediente. É para dobrar o nosso coração orgulhoso. Nosso coração ferido. Então, muitas vezes Ele vai nos humilhar. Muitas vezes Ele vai permitir que a gente passe por dificuldade ou vai trazer dificuldade para a nossa vida para mostrar o seguinte, olha só, é de mim que você tem que depender. Você não vai conseguir obedecer por conta própria. Então é isso que o texto de Deuteronômio está nos dizendo. E aí, versículo 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Aqui, gente, não necessariamente que aconteceu isso, tá? Como um milagre. Tem muita gente que fala assim, não, porque o sujeito pegou lá 40 anos depois, a roupa está novinha. Não sei, tá?
Pode ser que sim. Mas aqui é porque a figura de linguagem vem desde o início do texto. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, mesmo andando 40 anos no deserto, ex-escravos, nunca faltou nada para o povo. O povo nunca deixou de andar porque estava doente. O povo nunca morreu porque não tinha roupa à noite. Então, a ideia principal é o sustento. Pode ser que tenha acontecido esse milagre? Pode ser que tenha acontecido, mas ele não é muito enfatizado na Bíblia, de forma geral. Então, e como ele vem de um contexto de figura de linguagem, não só de pão viverá o homem, por que uma figura de linguagem? Vamos ser sinceros, né? Jesus ficou 40 dias e 40 anos no deserto sem comer, mas se a gente tentar, a gente morre. A gente morre, tá? Então, essa figura de linguagem permeia o texto para dizer, o Senhor continuou te sustentando. Ele te colocou num deserto 40 anos, completamente vulnerável, completamente necessitado, com um local de recursos escassos, para vocês terem certeza de que é o Senhor quem sustenta vocês. E vocês precisarão dessa certeza para entrar na terra prometida. Nos dias que vocês esquecerem disso, vocês vão perder a terra. E é exatamente isso que aconteceu. No dia que o povo achou que ele merecia aquela terra, que ele era bom o suficiente, não precisava mais de Deus, e passou a viver por conta própria, Deus tirou a terra deles e levou eles para o exílio. Percebe? Então, isso tudo é para moldar o coração do povo nessa direção. Então, o segundo discurso, que tem todo o resumo dessa lei, que tem as menções de leis já ditas em Êxodo e Levítico, ele tem esse destaque, de que a obediência do povo de Deus é o que vai dar acesso ao povo a bênçãos que já lhe foram prometidas. Mas na desobediência, a correção do Senhor também faz parte desse amor que vem da aliança. E é a mesma coisa com a gente, beleza? Tranquilo, segundo discurso? Vamos para o terceiro. Terceiro discurso de Moisés, ou quarto, tá? Aí vai depender da divisão. Nós vemos as bênçãos e as maldições pactuais. E aqui a gente, então, tem no versículo 29, no capítulo 29, desculpa, de novo, essa linguagem de ação e reação, que é muito comum em Deuteronômio, porque era muito comum na teologia da época, digamos assim. Tá? Era muito comum do imaginário popular da época que o que você faz, você leva. Não é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Algumas pessoas vão chamar de karma, aquelas coisas todas. Isso está muito claro no livro de Jó. Então, os amigos de Jó ficam o tempo todo no ouvido dele, Jó, você deve ter feito alguma coisa, cara. Jó, o que aconteceu para você estar assim? Não, você tem que sondar o seu coração. Olha, não tem como alguém ser justo a ponto de não... Então, assim, e Deus é justo, você não é justo, e alguma coisa está acontecendo para isso estar acontecendo. Então, isso era muito comum naquela teologia, naquele momento cultural, de que as divindades, de forma geral, lidavam assim com as pessoas, com base nas suas ações. E por isso que o Deus de Israel, ele é tão disruptivo, digamos assim, porque ele o tempo todo fala de misericórdia, o tempo todo ele fala de amor imerecido. Só que a linguagem de Deuteronômio reflete um pouco a linguagem da época. Então vamos lá, por que eu disse isso tudo? Versículos 12 e 13 do capítulo 29. Então aqui a gente tem a renovação da aliança com Abraão. Vamos lá. 12 e 13 do capítulo 29. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, a aliança é a mesma desde Abraão, beleza? Mesma aliança, não mudou nada. Então, desde Abraão, Isaque e Jacó. Agora, a linguagem aqui parece que está inaugurando a aliança, né? Então, olha só no versículo 13. Para que hoje estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como tem prometido. Parece que agora a aliança vai começar de novo por essa linguagem. Mas não, essa é uma linguagem típica da época para dizer, ela continua vigente. Esse povo já é povo de Deus, ele já é povo amado. No livro de Deuteronômio, lá no início, capítulo 4, capítulo 7, a gente já leu
que Deus ama o seu povo, ele se afeiçoou ao seu povo. Então não faria sentido agora, no final do livro, Moisés simplesmente dizer, olha gente, obedeçam para que vocês entrem em aliança com Deus, como ele esteve em aliança com seus pais. Percebe? Não faz muito sentido. Então, embora essa linguagem de Deuteronômio pareça numa primeira leitura que Deus está começando a aliança de novo, na realidade ele só está lembrando, olha, é a mesma aliança, e vocês vão ser julgados, Deus vai lidar com vocês a partir dos termos dessa aliança, ok? Só que a situação piora, entre aspas, digamos assim. Vamos para o capítulo 30 agora, versículo 19, e aí, gente, quem tem dificuldade com eleição e gosta do livre-arbítrio, deita e rola nesse versículo. Primeiro versículo que um arminiano vai trazer para você. Mas a gente não escolhe. Então abre em Deuteronômio 30, 19 aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E agora, gente? A gente é calvinista, a gente não acredita na escolha, no livre-arbítrio, mas aí o sujeito chega com Deuteronômio 30, 19. Não vale dizer, não, esse é o Antigo Testamento, não é bem assim, não. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Esse é o lance da teologia bíblica. Alguém quer se arriscar a explicar Deuteronômio 30? Peraí, microfone, tem que ter coragem de falar no microfone. Está colocado aí a aliança, né, daquilo que Deus já tinha falado lá no começo, né? Ele propôs a bênção e a maldição para que o povo vivesse, né? Mas que escolha é essa? Escolher obedecer a Deus, né? Mas a gente pode ou não pode escolher? A gente tem essa liberdade de escolha? A gente tem liberdade de escolher a Deus? É Ele que escolhe, né? Jesus vai falar isso depois, né? Não sois vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E aí, gente? O que aconteceu? Jesus mudou Deuteronômio. Não, agora ninguém mais escolhe. Eu que escolho, vocês escolheram, deu ruim, é isso? Aqui, gente, a confusão está no que está sendo escolhido. O povo não está escolhendo em servir a Deus ou não. Eu sei que daqui a pouco Josué vai falar isso, mas para a gente entender Josué, a gente tem que entender isso aqui. Josué só está repetindo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse versículo, né? Josué só está repetindo isso aqui. Então, pegar também a questão, aquele ponto de Josué, sem entender Deuteronômio 30, realmente vai parecer que Josué e a família dele estão escolhendo servir a Deus livremente, e ele colocou a mesma liberdade de escolha para o povo. Mas primeiro a gente tem que entender isso aqui. Josué só está repetindo o que ele ouviu de Moisés. É tipo telefone sem fim, entendeu? Você pegar o último, aí parece que... Gente, a escolha aqui não é por Deus. Deus não está falando, e aí, povo? Vocês querem que eu seja Deus de vocês? Vocês estão para entrar na terra prometida. E aí, o que vai ser? Eu vou continuar sendo povo de vocês? Vocês ainda querem ficar na aliança? Não é isso que está sendo escolhido. Não tem opção para o povo não ser povo de Deus. Então, quando a gente fala que nós não escolhemos a Deus, que nós não temos a capacidade de escolher a Deus, é dessa primeira escolha, desse primeiro passo no relacionamento. Ou seja, alguém que não conhece a Deus, que não ama a Deus, alguém que não aceitou e reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, aí a pessoa um dia acorda livremente e fala, eu decidi escolher a Deus como meu Senhor e Salvador. E isso partiu da liberdade dele simplesmente. Isso é uma coisa. Outra coisa, e não é disso que o texto está falando, outra coisa é, nós cristãos, que já fomos escolhidos por Deus, que já temos o Espírito Santo em nós, eu chegar para vocês como pastor e falar, irmãos, escolham obedecer a Deus. Decidam obedecer a Deus. Nós somos habilitados para isso. Nós não tínhamos essa capacidade antes. Percebam, não é que você está escolhendo ser cristão. Não é que você está escolhendo ser filho de Deus.
Você está escolhendo obedecer aquele que te escolheu. E por que que a gente tem essa escolha? Porque Deus nos habilitou para isso. E aqui tem uma... Posso só? E aqui tem um ensino de Calvino que ajuda muito a gente. É o seguinte, antes da queda, a gente já falou isso algumas vezes, antes da queda o homem podia ou não pecar, ok? Ele podia ou não pecar, aí sim ele tinha escolha, dependia dele, tá bom? Quando ele peca, quando ele cai com a queda, não tem como não pecar. Não tem como a gente fazer o bem, não tem como a gente escolher a Deus. E é isso que a gente vê em toda a teologia bíblica, é isso que Jesus se referiu quando eu falei, não sois vós que escolheste a mim. É o que Paulo fala quando ele diz, não há um justo sequer. Então, naturalmente, no pecado, não tem como, a gente vai sempre escolher um caminho contrário ao Senhor. Quando nós somos regenerados e recebemos o Espírito Santo, agora a gente retorna, a gente pode pecar ou não. A gente tem agora a habilidade pelo Espírito Santo de resistir ao pecado, percebe? E quando a gente for glorificado, quando a gente morrer e receber os nossos novos corpos perfeitos e herdarmos a terra, a gente não vai conseguir pecar, nem se a gente quiser. Vai ser impossível para a gente pecar. Percebe? Assim como é impossível para Deus pecar. Isso eu já falei também. Deus não pode pecar, é algo que ele não pode fazer. Ele não pode mentir. E é assim que a gente vai ser. Então aqui, Moisés está falando sobre a liberdade de escolha para aqueles que estão dentro da aliança, para aqueles que já foram escolhidos por Deus, para aqueles que já foram transformados pelo Espírito Santo. Entenderam? Dani, só o microfone, por favor. Senão nem eu ouço também, estou meio surdo. Essa escolha, então, as bênçãos e as maldições, elas estão vinculadas a essa escolha, então? Exatamente. É só para esse efeito, entre bênção ou maldição, essa Perfeito. escolha. E essa maldição, Dani, é justamente essa disciplina do Senhor, essa correção. Não é uma maldição que vai acabar com o povo. Você vê até o exílio. O exílio é o melhor exemplo disso. Eles na terra prometida, eles escolheram desobedecer a Deus. Na liberdade que eles tinham, eles escolheram desobedecer a Deus. Eles não buscaram o Senhor. Então o que aconteceu? Eles sofreram as consequências do pecado dele, mas foram restaurados depois, porque a promessa continua. É exatamente conosco. É exatamente conosco. Muitos problemas que a gente passa na vida são consequência do nosso pecado, de escolhas que nós fizemos, mesmo sendo cristãos. Não é verdade? A gente não fala assim? Então agora, e a gente acaba colhendo as consequências das nossas escolhas. Não porque ação é reação, karma, mas porque muitos dos nossos pecados têm consequências ruins, e aí então nós colhemos os frutos dessas consequências ruins. Deus permite que algumas coisas aconteçam para nos corrigir. É dessa liberdade que Moisés está falando. É dessa liberdade que Josué está falando. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, é aquilo que eu falei no início. Vocês querem desfrutar das bênçãos da terra prometida? Obedeçam a Deus. Senão vocês vão ser malditos. Vocês vão ser corrigidos. Vocês vão ser disciplinados. E aqui a gente consegue fazer a conexão com outro ensino agora do Novo Testamento, quando Jesus fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, é porque o povo está em aliança com Deus, é porque o povo é amado por Deus, que Deus vai medir as decisões do povo, em certo e errado, bênçãos e maldições. E aqueles que não estão em aliança com Deus, que não servem ao Senhor Jesus, que não são cristãos, enfim, eles são entregues à própria sorte. E é o contrário, né? Às vezes o sujeito só faz coisa errada e está tudo bem. Aí você fala, Senhor, até quando? É o questionamento de Eclesiastes, né? Que o justo sofre e o ímpio passa batido. Por que isso? Vai chegar um dia, as contas vão ser pagas,
Só que a nossa é paga de uma forma momentânea, de uma forma atenuada para a nossa correção, para a nossa santificação. E de quem não é povo de Deus? Vai ser cobrado uma vez só. Não está sendo cobrado agora, mas quando for cobrado, acabou, vai para o sal. Não vai ter jeito. Morte eterna. Percebem? É disso que o Deuteronômio fala, é dessa escolha, é dessa liberdade. O mesmo acontece conosco. Dúvidas? Então a gente chega na última parte do livro de Deuteronômio, essa é bem breve, que é a transição do representante. Eu não vou falar muito porque a gente agora vai entrar em Josué, mas dos capítulos 31 a 34, então os discursos de Moisés acabam. E provavelmente esses últimos capítulos foram escritos pelo próprio Josué, porque vão descrever a morte de Moisés, aquela coisa toda, tá bom? Então, provavelmente, esse finalzinho de Deuteronômio foi escrito por Josué para concluir, para fechar a vida de Moisés. O que eu queria destacar aqui? Na transição desse representante. Então, aqui a gente chega num ponto que é crítico para a história da redenção, porque a gente sai de um grande representante da aliança, que é Moisés, para Josué, que também é um grande líder, mas é aquela coisa que a gente sabe, né? Quando um líder muito forte morre ou sai do cargo, sempre tem aquela expectativa. Será que o próximo vai ser tão bom quanto? E aqui a gente está falando de um povo de milhões de pessoas. Aqui a gente está falando de uma liderança nomeada diretamente por Deus. Então, essa transição é garantida por Deus para que o povo perceba que o representante é o mesmo. Em que sentido? É o mesmo que é nomeado por Deus, que tem a mesma autoridade, que tem o mesmo papel. Então, vamos lá. Moisés vai, primeiro, nomear o seu sucessor na presença do povo. Então, não é simplesmente algo, fica uma situação assim meio chata, digamos assim. Moisés subiu, morreu, aí de repente desce Josué. Então, galera, agora é comigo, fica tranquilo, confia que Moisés passou por tudo para mim, vai dar tudo certo. Então, não é assim. Moisés, ainda em vida, ainda com autoridade, ele vai transmitir autoridade para Josué. Então, capítulo 31, versículos 6 a 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará e não vos desamparará. O versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais, e tu os fará herdá-la. Percebe? Então, Moisés abençoa Josué na frente do povo todo. E olha que interessante a semelhança do discurso de Moisés com o discurso de Jesus, quando ele está prestes a ir para a crucificação. Não tenham medo, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro consolador. É uma estrutura semelhante, percebe? Porque aquele que é o representante, agora Cristo, o representante perfeito da aliança, ele está indo embora. Ele vai para a glória, ele vai para a morte e depois para a ressurreição. Mas ele vai deixar outro que é equivalente a ele. Ele vai deixar outro que é igual a ele, que é legítimo como ele, que é o Espírito Santo. E não tem motivo da gente ter medo. Então, essa transição foi passada de Moisés para Josué, e a gente também vê isso, aí obviamente no seu ápice, né, com Jesus e o próprio Espírito Santo. Josué é recebido na presença de Deus. Então, aqui é algo importante também. Por quê? O que legitimava a liderança de Moisés? Deus falava diretamente com Moisés. A gente viu isso também quando viu o tabernáculo, que Deus, que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, né? Vocês lembram disso tudo? Para fazer o sacrifício pelo povo. Mas Moisés também entrava no Santo dos Santos para falar com Deus. E Deus aparecia ali no meio dos anjos. Porque era algo à parte. Era uma relação de Deus com o representante da aliança. E essa relação também permanece com Josué. Não com a mesma frequência que Moisés, mas isso também acontece. Então, versículos 14 e 5 do capítulo 31. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens.
Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação, no tabernáculo. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Então vocês veem, ele não chegou a entrar, ele ficou ali na porta da tenda, mas assim como ele aparecia para Moisés, ele apareceu para Josué no dia dessa transição de poder, para o povo todo ver, realmente, o Senhor é com Josué. Não é só Moisés que simplesmente treinou o cara, é amigo dele e botou ali. Não, o próprio Senhor reafirmou, assegurou essa liderança. Josué, então, é chamado por Deus para liderar o povo. Então, o próprio Deus, agora versículo 23 do capítulo 31, gente. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhe prometi, e eu serei contigo. É o próprio Deus falando com Josué sem intermediário, assim como ele falava com Moisés e dava ordens para Moisés. E por último, e o mais importante, Josué foi cheio do Espírito Santo como Moisés. E aqui só um parênteses, bem rápido. A gente não tem a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo entrava e saía em algumas situações. Então, nos ungidos, nos reis, para determinada ação, para determinada ocasião, nos profetas, a gente vê o Espírito Santo saindo de Saul, por exemplo, abandonando Saul. Então, era assim que a administração do Espírito Santo, até que chega o Pentecostes, em que o Espírito é derramado. Agora, o Espírito não vai aqui, vai ali, ele é derramado sobre toda a igreja. E a gente pode se encher do Espírito Santo. A gente, no nosso relacionamento com Deus, nós usufruímos desse estar cheio do Espírito Santo, mas não era assim naquela época. Então, a ação do Espírito Santo era muito pontual, era muito específica. Moisés era cheio do Espírito. E aí o que acontece? Josué passa a ser cheio do Espírito, Deuteronômio 34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9. É o último ponto do nosso. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Esse espírito de sabedoria é o Espírito do Senhor. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então vejam, como que o povo então assegura, reconhece a autoridade de Josué? Porque eles viram que o mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que conduzia Moisés, foi passado para Josué. E aí então eles obedeceram a Josué, e aí então eles reconheceram ele como o representante legítimo. Beleza, pessoal? Esse é um panorama de Deuteronômio, a gente encerra Deuteronômio aqui. O final de Deuteronômio vai descrever a morte de Moisés. Moisés então fica do lado de cá do Jordão, é enterrado por Deus, isso é algo muito importante. Deus é quem sepulta Moisés para que ninguém soubesse onde ele foi sepultado, para evitar qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de culto pagão, alguma coisa assim relacionado ao corpo de Moisés, tá? Então, por isso, o próprio Deus sepulta Moisés num local que só o Senhor sabe, e assim a gente encerra o Pentateuco, esse início da história da redenção. Bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Não? Então, vamos orar para a gente ir para casa almoçar. Senhor, obrigado por mais uma manhã diante da Tua palavra, louvado seja o Teu nome, para a beleza dessa escritura, Senhor, que chega até nós. E que privilégio fazermos parte dessa história. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor firmou aliança conosco quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos povo do Senhor. E o Senhor nos deu a habilidade para resistir ao pecado. Por isso, o Senhor nos ajuda a cada decisão nossa, a cada escolha, a cada ação, a cada pensamento. Nós buscarmos o Senhor em obediência, nós cumprirmos a Tua palavra, porque hoje somos habilitados pelo mesmo Espírito de sabedoria que esteve com Moisés e esteve com Josué, o Espírito Santo, habita em nós, por isso encha-nos do Espírito Santo, Pai.
Te louvamos pela tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a obedecê-la e quando nós formos desobedientes, Senhor, tenha misericórdia de nós. E ainda que passemos pela tua disciplina, ainda que passemos pela tua correção, que o Senhor haja com misericórdia conosco para a nossa santidade, mas restaura-nos para a tua honra, para a tua glória, para que não sejamos mais entregues ao pecado, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra em nós, pela tua aliança. Renova mais uma vez o nosso coração, lembra-nos aquilo que é verdade eterna, que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo, propriedade exclusiva do Senhor, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, despede-nos em paz, nos dá um ótimo domingo, dia de descanso, dia do Senhor, um bom almoço, Senhor, te louvamos pela provisão, pelas nossas mesas, pelos nossos lares, louvado seja o teu nome, é o Senhor quem nos sustenta. Traga-nos em segurança para honrar e glória o teu nome, para prestarmos culto, mas à noite essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo, bom almoço e até mais tarde, se Deus quiser.